Fala galera, eu sou o João Santoro, repórter setorista do Botafogo, aqui pelo portal Esporte News Mundo. E vamos falar sobre esse empate, que foi bem complicado para o Botafogo diante da Portuguesa da Ilha em 0-0, mas que garantiu o glorioso na semifinal da Taça Rio. Vamos destrinchar um pouquinho esse empate? Muito bem, antes de mais nada, galera, queria pedir por gentileza, até na verdade, que vocês se inscrevessem aqui, no site, no YouTube, no caso, no canal do YouTube aqui do Esporte News Mundo. Deixe o seu like, acione o sininho e compartilhe as nossas publicações futuras, e essa também, que eu vou começar a falar agora, no caso do empate, do Botafogo, bem complicado, um joguinho que quase azedou aí para o glorioso, mas 0-0, Botafogo com isso garante a segunda colocação do grupo A, aguarda o seu adversário, no caso o primeiro colocado do grupo B. A rodada vai ser complementada nessa quinta-feira e com isso volta a jogar no próximo fim de semana. O jogo está marcado para o domingo. Com isso o Botafogo vai ter aí mais 3 dias de treinamento, e para um elenco, no caso, que voltou recentemente aos treinos, esses 3 dias aí podem fazer bastante diferença, até porque o que vimos em campo nesse empate diante da Portuguesa preocupou bastante os torcedores do Alvinegro. Destaque mesmo dessa partida podemos deixar por conta do Diego Cavalieri, até porque já se aproximando ali da última parte do jogo, aos 30 minutos do segundo tempo, fez uma linda defesa que garantiu aí a classificação do Alvinegro à semifinal da Taça Rio. Lembrando, o Botafogo terminou na segunda colocação com 8 pontos, vai enfrentar o primeiro colocado do outro grupo, nesse momento, por enquanto, o Fluminense. Botafogo e Fluminense já se enfrentaram durante o Campeonato Carioca nesta temporada, e não foi muito bom para o glorioso, mas agora é um novo momento, podemos dizer assim, semifinal da Taça Rio. Sobre o jogo de hoje, conforme eu já antecipei, o Diego Cavalieri, para mim, teve uma atuação tranquila, foi seguro quando foi exigido, então, devendo mesmo essa defesa que eu acabei de comentar, aos 30 minutos do segundo tempo, garantiu aí pelo menos o empate do Botafogo diante da Portuguesa. Outro também que eu posso destacar é o zagueiro Marcelo Benevenuto, ele vem se destacando principalmente nessa temporada. Nessa partida contra a Portuguesa acabou aí realizando o seu 100º jogo com a camisa do glorioso, tomou um cartão amarelo, acontece, faz parte da vida, mas também foi outro jogador que não comprometeu. Mas da linha da frente, podemos destacar também o Pedro Raul, ele sempre ali participativo, colocou bola na trave. Falando em bola na trave, o Botafogo colocou 3 bolas na trave no primeiro tempo, entretanto não foi essa maravilha toda não, até porque o Botafogo teve muitas dificuldades na primeira etapa, conseguiu se organizar ali mais ou menos com 15, 18 minutos do primeiro tempo, porque antes disso a Portuguesa já havia criado até algumas oportunidades claras de fazer o primeiro gol. Mas depois disso o Botafogo conseguiu equilibrar as situações de jogo, deu uma melhorada na partida e conseguiu pressionar um pouco mais o time da Portuguesa. Tanto é que levou perigo em 3 oportunidades, 3 bolas na trave. Uma do Pedro Raul, uma do Fernando e uma outra que poderia ter sido gol do Botafogo, mas o zagueiro da Portuguesa foi cortar e acabou jogando essa bola na trave. O Botafogo entrou com 2 mexidas, podemos dizer assim, em relação ao jogo do último domingo. No caso, na zaga, o Canu entrou como titular. Na verdade, o Botafogo teve 3 mexidas, entraram aí no time o Canu, o Fernando e também, no caso, no meio-campo, Caio Alexandre. Então, essas 3 mexidas aí realizadas pelo técnico Paulo Autuori, até porque é normal, os jogadores ficaram muito tempo em inatividade, praticamente 90 dias sem treinar, então precisa sim recuperar alguns atletas até para não poder perdê-los mais para frente. Com isso,
realizou essas mudanças e ao longo do jogo também retirou o Bruno Nazário, o Honda, ou seja, também dando uma segurada até para não estourar mais à frente, principalmente quando os jogos realmente voltarem, assim, de fato, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, então assim, pode complicar um pouquinho aí para o técnico Paulo Autuori, que hoje esteve na beira do gramado. Vai lembrar que no último jogo ele preferiu ficar numa cabine no estádio Newton Santos, já que havia sido punido pela federação, né, pela FERJ, mas o Botafogo conseguiu uma liminar, mas o treinador preferiu mesmo observar a partida no caso da cabine. Então, primeiro tempo, o Botafogo jogou no esquema 4-1-4-1, só que está acontecendo um grave problema. O meio-campo do Botafogo não está, podemos dizer, mordendo tanto, não está fazendo uma pressão nos adversários quando eles vêm com a bola. Então isso facilita até propriamente o toque de bola do adversário, o Botafogo fica correndo um pouco mais atrás dessa bola, correndo atrás também dos jogadores adversários. Falta um pouco mais de pegada naquele meio campo para tentar até construir um contra-ataque mais rápido, forçar um erro do adversário. Não aconteceu no jogo de hoje, nem no primeiro, nem na segunda etapa. Por falar na segunda etapa, depois de 3 bolas na trave no primeiro tempo, o Botafogo até voltou melhor no início do segundo tempo. Aí foi a vez da Portuguesa equilibrar as ações. Mas a gente também acompanhou a Portuguesa cansando já ao longo ali dos 30, 35 minutos, cansando um pouco. Aí depois foi para o abafa, já que precisava vencer a partida para avançar a semifinal da Taça Rio. O Botafogo acabou segurando um pouco mais a bola, suportando a pressão da Portuguesa, que levou perigo em alguns lances, principalmente ali depois da entrada do jogador Pimenta da Portuguesa pelo setor direito. Ele é rápido, um jogador rápido, levou perigo, inclusive teve oportunidade, uma conclusão praticamente dentro da grande área, pegou de primeira, a sorte que a bola acabou subindo demais, então não levou assim tanto perigo para o goleiro Diego Cavalieri. Um destaque que eu tenho é o seguinte: esse foi o 7º jogo do Botafogo na temporada como visitante, e até agora o Botafogo não venceu fora do estádio Newton Santos, ou seja, é uma situação que podemos dizer que preocupa, né? Até porque Campeonato Brasileiro daqui a pouco já está aí, já está batendo na porta. A gente não sabe ao certo quando ele retorna, mas complica essa situação de não vencer jogos fora de casa. O Botafogo já enfrentou, no caso, tentar me lembrar aqui rapidamente, o Botafogo enfrentou o Volta Redonda, o Madureira fora de casa, aí teve o clássico contra o Fluminense fora de casa, o clássico contra o Flamengo fora de casa, esses 4 pelo Campeonato Carioca, 5 com o jogo diante da Portuguesa e 2 pela Copa do Brasil, o Caxias e o Náutico. E em nenhum desses o Botafogo saiu vitorioso. Então, assim, é uma situação aí que já pode começar a pensar em ligar, sim, o alerta, por que não? Até porque vitórias fora de casa, principalmente, né, no Campeonato Brasileiro, elas são muito importantes, assim como também na Copa do Brasil. Mas nesse Campeonato Carioca, o Botafogo não venceu ainda como visitante. Podemos dizer que vai ter uma oportunidade, até porque, como segundo colocado do Grupo A, o Botafogo vai enfrentar o primeiro do B. Ou seja, será visitante também nessa partida. Então, pode ser que seja a hora, né, do Botafogo aí acabar com esse incômodo, né, jejum dentro do Campeonato Carioca. Lembrando, o Botafogo empatou diante da Portuguesa em 0-0. Com isso, terminou na segunda colocação do Grupo A. O Flamengo foi o primeiro do Grupo A. O Botafogo vai enfrentar o primeiro colocado do Grupo B, que nesse momento é o Fluminense, mas a definição mesmo só vai acontecer amanhã. Valeu, galera? Não esquece, se inscreva aqui no canal do site Esporte News Mundo, marque ali, deixe o seu like, né? Marque o sininho, compartilhe nossas publicações.